Olá meus amigos, nessa videoaula, explorando aqui a temática da gestão por remuneração, a gestão da remuneração, nós temos duas principais abordagens sobre como que nós vamos determinar os valores que vão ser compatíveis ali com as remunerações oferecidas para os funcionários de uma organização. A gente pode adotar o sistema de remuneração funcional ou o sistema de remuneração estratégica por competências. Quando nós vamos atribuir a abordagem da remuneração funcional, o foco está exatamente em definir como valorizar as funções que sejam assumidas ali pelos funcionários que compõem a estrutura da minha organização. E quando nós falamos de funções, estamos falando justamente, vamos remunerar com base nas tarefas que eles desenvolvam, vamos remunerar com base no tipo de cargo que eles assumem. E para isso é imprescindível que a gente tenha muito bem definido todas as etapas ali de descrição, especificação e análise dos cargos. Quando nós vamos definir a descrição de um cargo, é justamente quando a gente vai ter uma maneira de apresentar, ainda que mesmo por escrito, mas deixar de uma forma que o conhecimento fique bem fácil, bem compreendido, bem apresentado, sobre quais sejam as responsabilidades, as tarefas, as funções específicas daquele ocupante, daquele cargo. Descrever um cargo é exatamente isso. Relatar, elaborar ali um texto que nos informe quais sejam as responsabilidades, as funções, as tarefas que sejam assumidas pelo profissional com base no seu respectivo cargo. Quando nós vamos especificar um cargo, nós vamos justamente levantar ali os requisitos, o que o ocupante daquele cargo precisa apresentar para realmente se comprometer com as funções, para que ele realmente comprove que ele tem condição de realizar as tarefas, que no seu conjunto vão formar as funções, o que é esperado do desempenho específico daquele cargo, que aquele ocupante representa. Então, se a descrição do cargo é justamente detalhar quais são as responsabilidades assumidas por esse cargo na estrutura da organização, a especificação de um cargo vai ser justamente detalhar quais sejam os pré-requisitos para o profissional poder assumir aquele cargo ali em uma determinada organização. Então, se eu tenho lá uma tarefa de é necessário lidar aqui com uma substância que tem alta periculosidade, é perigoso mexer com essa substância. Um dos requisitos, uma das especificações é que aquele profissional já tenha desenvolvido algum curso de segurança, que ele tenha exatamente o domínio de como que ele pode manipular aquele tipo de material ali. Então, descrição, especificação. Análise de um cargo já é quando nós já sabemos muito bem como que esse cargo é assumido ali na organização e a gente tem condições até mesmo de identificar, como que aquele cargo contribui para a organização, para o desempenho de toda a organização. E aí, se eu identifico como que esse cargo tem a sua contribuição para o desempenho geral da minha organização, eu tenho condições de avaliar esse cargo. Para eu avaliar esse cargo, eu já tenho ali uma finalidade de ter essa definição. Quanto que vale esse cargo aqui na organização? Quanto que nós deveremos pagar pelo profissional que assume esse cargo? Então, definindo aí a abordagem da remuneração funcional, eu vou me basear justamente no tipo de cargo que seja assumido pelos profissionais que vão receber ali as suas remunerações no ambiente de trabalho. Lembrando que a remuneração não é apenas o salário básico, mas pode ter ali uma remuneração flexível, alguns incentivos salariais e também os benefícios, mas eu preciso ter um critério para determinar os valores dessas remunerações a serem oferecidas para os nossos funcionários. E aí, pegando especificamente nessa condição da função, do cargo, das atribuições que sejam assumidas ali pelos profissionais que compõem o quadro de funcionários efetivos da minha organização, eu posso então ter aí uma condição de avaliar cargos pelo sistema de pontos. Essa é uma abordagem mais fácil, mais objetiva, a gente consegue atribuir análises estatísticas, a gente consegue ter uma objetividade maior para definir, olha, esse cargo vai receber esse tipo de remuneração, justamente porque nós temos aqui alguns pesos, a gente tem aqui uma determinada pontuação para o tipo de tarefa, para o tipo de trabalho que é desempenhado justamente pelos profissionais com base nas suas funções, com base nos cargos que ocupam. Para isso, então, a gente precisa ponderar os fatores, Bom, para aquele cargo, qual que é o nível de instrução mínima
esperada, né, exigida para o profissional assumir esse cargo. A gente vai considerar o tempo de experiência, né? Pode ser que alguns cargos ali, de acordo com o tempo que o profissional já está trabalhando na organização, ele possa ir aprimorando o seu jeito de trabalhar e, consequentemente, em decorrência desse aprimoramento, isso vai justificar um aumento no seu salário, um aumento na sua remuneração. Se existem alguns cargos ali que demandam maior iniciativa, né? Se temos algumas atitudes precisas que a gente já consegue ter por estimativa e consegue ter essa precisão, aquele profissional demonstra esse tipo de atitude. Então a gente precisa valorizar esse tipo de atitude. Vamos conseguir valorizar oferecendo uma remuneração à parte por esse tipo de iniciativa. A complexidade das tarefas que são exercidas pelo cargo, né? E se existe ali alguns contatos, se é um cargo que precisa, né, exercer sua chefia, precisa coordenar o desempenho de outros cargos, até mesmo pensando nessa distribuição dos cargos pelas hierarquias na estrutura da organização, justamente com base nas funções que sejam assumidas, eu tenho uma condição de precisar de ter nenhum indicador. Olha, esse cargo aqui, ele realmente precisa ter um aumento salarial um aumento da remuneração em relação aos outros cargos aqui, justamente porque é um cargo de contato, é um cargo que estabelece ali interações com outros cargos que existam na nossa estrutura. Então eu posso ponderar os fatores que representam o cargo e, além disso, eu posso atribuir pesos, né, pontuações. Eu posso ter aqui uma margem, né, para considerar cada um desses aspectos próprios desse cargo. Como que a gente pode ter uma objetividade? Olha, precisamos ter essa margem de contribuição aqui para o desempenho de toda a organização. Se a gente já tem esse percentual, a gente já tem uma condição de analisar quanto que cada cargo aqui precisa ser melhor remunerado. Então eu posso atribuir pontuações para cada um desses fatores que sejam representativos dos cargos e, logicamente, com base nesses pontos, a gente vai ter uma condição de definir quem deve receber mais, quem deve receber uma remuneração mais acessível ou uma remuneração mais alta, né? Mas eu consigo justamente ter a conjugação desses fatores, analisando ali os seus pesos, né? Para ter ali uma determinação das margens salariais que eu posso oferecer, quais cargos que realmente atendem a essas especificações, a ponto de terem ali as devidas remunerações com base nessas faixas, né, que nós realmente podemos pagar, podemos atribuir na remuneração de cada cargo que exista aqui. Então eu posso fazer esse tipo de análise para todos os cargos que existam na minha organização, sendo que alguns cargos, né, vão ter menos a influência de um determinado fator. Se vai ter menos a presença ali desse fator, poderá ter uma redução no montante que possa vir a ser pago, em comparação a outros que apresentem muita incidência de um determinado fator e justifique aí por que aquele cargo específico vai ter uma remuneração mais alta, né? Então eu posso fazer essa atribuição de análise de fatores, atribuindo pontos, né, ou pesos para esses fatores, para conseguir ter uma medida, né, bem objetiva de como nós podemos determinar os valores das remunerações que sejam oferecidas para esses cargos. Então eu posso analisar aqui, né, um cargo contínuo, um auxiliar administrativo, um assistente administrativo, né? E na hora que eu vou comparar os fatores, a incidência desses fatores nesses diferentes cargos, eu posso observá-los que eles terão uma pontuação diferente, que vem então justificar até mesmo as diferenças salariais, as diferenças nas remunerações desses profissionais que atuam aqui dentro em uma mesma organização. Então, para eu adotar esse sistema de avaliação de cargos com base em pontos, eu preciso selecionar alguns cargos-chave, quais são os cargos que existam ali na minha estrutura e quais cargos realmente têm uma certa coerência para serem comparados aqui um com o outro, né? Posso pegar os cargos de um determinado setor, posso pegar os cargos de um determinado departamento ou até mesmo, né, de um mesmo nível hierárquico, e aí eu vou analisá-los, vou compará-los para ver quais cargos que realmente justificam ter uma remuneração mais alta. Escolho os fatores que sejam imprescindíveis para esses cargos, aquilo que é determinante, né, que vai ter uma contribuição para o desempenho de toda a minha organização, para ter essa justificativa. Não, olha, esse aspecto a gente realmente precisa mensurar, isso aqui realmente vai ser um indicador do quão importante seja esse cargo para a nossa estrutura. Preciso dividir esses fatores em graus para atribuir pontuações, atribuo então pontos a cada um desses graus, né? Avalio cada cargo ali que está sendo comparado, para então testar, né, fazer uma correlação. Bom, quais cargos realmente apresentam a incidência desses fatores?
quais cargos realmente possam vir a ter uma pontuação maior, uma vez que eu atribuí um ponto, pontos específicos para cada um desses fatores que foram analisados, para finalmente escolher a melhor hipótese, avaliar, né, se os demais cargos não vão passar ali por uma condição de injustiça ou de possível desequilíbrio interno, com base nas remunerações que eu venha a propor, para finalmente então construir uma tabela, né, uma estrutura hierárquica dos cargos e mais ainda, uma estrutura salarial, como que de fato eu venha a propor as remunerações dos diversos cargos que vão existir ali na minha organização. Então perceba que eu posso estabelecer uma hierarquia dos cargos, mas eu preciso da capacidade de avaliar, eu preciso montar um manual de avaliação, como que de fato esses cargos estão sendo avaliados para definir ali as margens de remuneração que possam ser oferecidas. Então eu posso me basear, por exemplo, né, dois fatores aqui, a formação acadêmica. Lógico, né, que a organização, para ser até mesmo mais justa, precisa considerar aquele profissional que foi admitido, aquele profissional que veio trabalhar com a gente, né, o que ele já investiu na sua formação, quais são as expertises, quais são as competências que ele já desenvolveu antes mesmo de vir a ser aqui um funcionário nosso. Ou até mesmo, né, nos contextos de organizações onde existe ali a iniciativa da educação continuada, que existem ali iniciativas de educação corporativa, o profissional que possa continuar investindo no seu aperfeiçoamento, no seu aprendizado, né, na sua progressão das suas competências, a gente pode analisar a formação acadêmica, né? É um fator relevante? Eu preciso que esse cargo realmente já tenha um determinado conhecimento específico, né, de uma formação específica. Então, quanto mais aquele profissional tiver investido nisso, né, eu posso atribuir ali uma pontuação gradual, vou aumentando a pontuação com base nesse fator, justamente aquele profissional que está mais qualificado. Então, quando eu observo esse fator da formação acadêmica, eu busco justamente reconhecer, valorizar a qualificação dos meus funcionários, né? Profissionais mais qualificados, logicamente, deverão receber melhores remunerações. Então, nesse critério, a gente avalia, né, o nível básico dos conhecimentos teóricos, né, que sejam até mesmo requeridos, minimamente requeridos, para aquele profissional saber o que exatamente ele deverá desempenhar nas suas tarefas, como que ele poderá assumir as atribuições próprias do cargo que ele ocupa, né? Então eu posso analisar se ele tem cursos oficiais de formação geral, se ele tem cursos específicos, né? Se ele investiu ali no MBA, se ele investiu em especializações. Então eu posso atribuir diferentes graus para cada nível, né, de formação acadêmica. Aquele profissional que tem apenas o ensino fundamental, aquele profissional que tem o ensino médio, até mesmo aquele que já se especializou, né, num programa de educação superior, até mesmo em uma pós-graduação, para justificar que ele mereça de fato, né, tem ali o mérito, tem ali condições, né, de se apropriar do seu conhecimento para trazer melhores desempenhos para a organização. Mas além da formação acadêmica, que é propriamente responsabilidade do profissional de investir em si, a gente também pode considerar um outro fator, né? O fator experiência. O tempo mínimo, né, que o profissional já tem ali no seu respectivo cargo, o tempo que ele já está trabalhando na organização. Se a gente quer reter esse profissional que representa de fato um bom talento, ele realmente demonstra melhores maneiras de desenvolver as suas tarefas, de desempenhar o seu ofício aqui na nossa organização, esse fator tempo de experiência, tempo de casa, pode também ser conjugado aí com uma remuneração mais alta. A cada quinquênio, a gente pode aumentar a remuneração desse profissional. Ou, em alguns casos, também o tempo de experiência que aquele profissional já tenha em outras oportunidades de emprego, o que ele já desenvolveu, mas no seu respectivo ramo, né, na sua respectiva área de atuação em outras organizações. Então, se ele já demonstra expertise com experiências que ele já vem acumulando, né, ele já pode demonstrar ali uma estimativa de que ele tenha condições de exercer melhor, ter um melhor desempenho na organização. Se ele já tem aí acúmulo de experiência, se ele já desenvolveu bem o que é necessário fazer, saber fazer bem feito, né? Fica até redundante isso. Mas se ele já tem ali uma comprovação de que ele realmente já acumula experiências de que comprovem que ele realmente sabe desempenhar bem o seu trabalho, essa condição também pode ser suficiente para justificar uma remuneração maior, né?
Então, esse fator vai avaliar o tempo mínimo de prática, seja na própria organização ou em outras oportunidades de emprego, né, que são exigidas para o bom desempenho no cargo. Ou se aquele profissional já apresenta experiências, mesmo em atividades similares, que sejam complementares, né, àquilo que vai ser exigido ali daquele cargo, seja dentro ou fora da empresa, né, para revelar como que ele está se apropriando das suas competências, se ele apresenta competências e como que essas competências de fato possam ser melhor aproveitadas, valorizadas, justamente oferecendo uma remuneração compatível com as competências que esse profissional apresente no seu tempo de experiência, né? Então, esse tempo refere-se ao exercício de tarefas de cargo similar ou nível inferior dentro da empresa, que ele desempenhou muito bem para poder até mesmo vir a desenvolver um plano de carreira ali na organização, ou em um cargo idêntico, né, em uma outra empresa que exista ali naquele mercado, né? Ou ainda se ele já vem desenvolvendo treinamentos para se aprimorar, né, no que ele já acumula por experiências de um próprio cargo que ele já assuma. Mas observe, né, se eu vou atribuir uma pontuação para justificar uma remuneração diferenciada para um determinado profissional que atue ali, que exista na minha organização, eu posso me basear, né, na formação que esse profissional já vem investindo para se melhor qualificar, ou pensando propriamente na experiência, que inevitavelmente vai revelar para mim, gestor, que ele realmente já tem melhor domínio, já aprimorou ali as suas competências, com base no que ele já vivenciou, né, nas atribuições, nas realizações que são próprias ali de um determinado cargo. Com base nisso, mais qualificado ou mais experiente, eu posso então justificar um diferencial aí na remuneração de um determinado profissional que atue na minha organização. Mas perceba que a base, né, mínima para pensar nesse tipo de definição da remuneração vai ser justamente com base na abordagem funcional. Como que aquele profissional exerce a sua função. E eu espero que esse sistema de atribuição de pontos, né, e como que isso possa ser apropriado para orientar as diretrizes de remuneração, tenha ficado claro aí para a sua compreensão e para os seus estudos. Muito obrigado por assistir aqui esse meu vídeo.